Olá! Vamos iniciar mais um programa Movimento Empresarial, aqui pela Poa TV, sempre na parceria com ela, Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Olá, Rogério! Olá a todos! Tudo bem, sim? Sejam todos muito bem-vindos! No programa de hoje, nós vamos conversar com a advogada Rita Fonseca. Ela que é especialista em LGPD. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre este tema. Também vai estar conosco o Armando Stocco. Ele que é CEO da Northgate e é consultor de imigração regulamentado para o Canadá. Além disso, nós vamos conversar também com a Rosa Trois. Ela que é CEO da Canadá Intercâmbio, uma empresa lá de Vancouver que opera aqui no Brasil e é apoiadora também do nosso programa. Você sabe, as dicas de gestão empresarial são com a Vera Brock. As dicas de constelação familiar, Ana Paula, com ela, a Cláudia Fortuna, que também segue conosco neste ano de 2024. Obrigado, Cláudia. As dicas de saúde bucal para que todos nós tenhamos um sorriso mais bonito, inclusive a Ana Paula, a doutora Aline Martins e Silva. E as dicas jurídicas. Seja muito bem-vindo, doutor Luiz Gustavo Longo, advogado, que vai estar conosco a cada 15 dias falando sobre esse tema da Justiça do Trabalho. Você sabe, o programa Movimento Empresarial tem apoio da Macro Office, onde são gravadas as entrevistas. As imagens são captadas pela Priscila Oliveira, fotógrafa de eventos. E apoiadora a partir de agora, Ana Paula, do nosso programa, a Canadá Intercâmbio. Seja muito bem-vindo, Canadá Intercâmbio. Tudo isso e muito mais no programa Movimento Empresarial, a partir de agora. E hoje no programa Movimento Empresarial, nós estamos recebendo uma pessoa que tem uma história muito legal e mais do que isso, ela é especialista numa área que é cada vez mais necessária para as empresas. Eu estou falando da advogada Rita Fonseca. Rita, muito obrigado por estar aqui com a gente no programa Movimento Empresarial. Eu que agradeço o convite e é sempre uma honra ter parceiros como vocês para divulgar um assunto ao qual eu acredito ser muito importante na atualidade. Rita, a gente vai explorar justamente esse tema LGPD porque eu tenho certeza que muitas pessoas não entendem muito bem o que é isso e muitos empresários acreditam que não, isso aí não é comigo, nem preciso me preocupar. Mas antes da gente avançar no tema LGPD, eu quero pedir para tu contar um pouco da tua história. Quem é a Rita Fonseca, advogada hoje? Bom, a minha história, ela é um pouco interessante, né? Eu venho de uma família de militar, com a minha mãe professora, então a primeira coisa que eu fui na vida foi ser professora. Fiz magistério, antigo magistério, fiz pedagogia e houve a possibilidade de fazer parte da segunda turma feminina da Polícia Militar do Rio Grande do Sul e eu me tornei a famosa brigadiana, né? Ao qual eu estive na brigada com muita honra por 15 anos, até o cargo de capitão. Lá eu descobri o direito, né? A gente tem muitas cadeiras, né? E eu não consegui mais me ver militar, eu me via advogada, querendo defender causas e outras situações. Pedi então a licença e fui advogar. E na pandemia, porque eu estou chegando na LGPD, encurtando. Na pandemia, eu vi a FMP lançar o primeiro pós-graduação de dupla nacionalidade sobre o tema. E eu disse, bom, professora, militar, Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma proteção aos dados, tudo a ver. Temos que nos evoluir com a idade. E como o mundo hoje é online, eu estou trazendo toda essa minha bagagem
né, de professora, de militar, para um novo tema, ao qual muitas vezes eu já até te comentei, né, Rogério, a gente usa o celular sem nenhum respaldo, enquanto a tua casa está com 2, 3 trancas, o teu celular às vezes não tem tranca nenhuma. Então essa é a história da Rita. Professora, capitã, advogada Rita Fonseca. Agora então, vamos entrar nesse tema, né? O que é a LGPD? É um assunto que nos últimos anos vem tomando uma importância maior, mas grande parte das pessoas com quem a gente conversa entende assim, eu sei que é uma lei, eu sei que tem a ver alguma coisa com informática, mas não entendem o que é exatamente. O que é a LGPD e como é que ela afeta a vida das pessoas e das empresas? Bom, adoro essa oportunidade. Primeira coisa, eu gostaria de explicar o seguinte, a LGPD é para nós consumidores. Não é para a empresa. Nós, como consumidor, eu tenho direito ao respeito ao meu nome, ao respeito aos meus dados, ao respeito ao meu endereço. E eu, quando eu te entrego, na tua empresa, esses dados, eu quero o respeito sério dele. Eu não quero entrar numa farmácia e me obrigarem a dar o meu CPF e fazer uma compra e depois essa farmácia vender num mail e ganhar dinheiro com o meu dado. A Lei Geral de Proteção de Dados, primeiro ela veio junto com o Código de Defesa do Consumidor para defender a gente. E com isso, o trabalho está sendo feito mais com o foco empresarial. Mas a minha consultoria, eu quero muito, primeiro, sensibilizar o consumidor. Tu tem uma nova lei na mão, ao qual, se tu está no shopping e estão filmando, a gente quando entra no shopping, né, Rogério? Uhum. A gente sabe que vão nos filmar. Mas aquela foto minha no corredor, eu sei que é usada para segurança, nada mais. A minha autorização implícita não é para minha foto sair na capa do jornal como uma das pessoas usando esse shopping. A lei vem para isso. Dentro de um condomínio, que é algo muito simples, eu tenho câmeras que me focam, mas um dia eu estou ali, acordei a Rita meio azeda e pego e jogo o lixo no lugar errado. Aquela foto que a câmera captou não pode ir para o WhatsApp do condomínio, por pior que eu tenha feito, porque aquela foto não era com o objetivo de me desmoralizar na frente de um grupo. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está muito mais próxima da gente do que a gente imagina. Mas, no Brasil, ela foi criada com outro objetivo, Rogério, também. Ela foi criada meio a toque de caixa, porque as empresas, elas não estavam mais conseguindo entrar na Europa, vendendo os seus produtos para pessoas, né, principalmente da França, da Inglaterra, sem essa lei, porque é uma exigência deles lá, que a pessoa se comprometa que todos os dados dos seus parceiros, dos seus funcionários e dos seus clientes estejam sobre um cadeado. E nada mais do que a Lei Geral de Proteção de Dados é colocar um cadeado quando tu entrega os teus dados a um empresário. Legal, né? É como se ele estivesse emprestando alguma coisa que vai ficar sob o poder de outra pessoa e ela tem que cuidar daquilo porque não pertence a ela. Sim. E é o que aconteceu aqui no Brasil, que as pessoas acham que são donas dos nossos dados, né? Então, tu chega no meu escritório da advocacia, tu abre a tua vida para mim. Eu não posso pegar esses dados e vendê-los, te colocar num estudo, ou eu posso até dizer para uma pessoa, olha, o Rogério tem uma tendência que ele gosta de tênis, né? Mas não isso ser uma moeda de troca, que eu receba dinheiro em relação a isso. Então, na verdade, a lei vem buscar uma ética e uma lisúria que há muito tempo no Brasil se perdeu. Então, ela é muito interessante e ela não é só para meios online. A gente pensa que é só para computador. Isso é uma coisa interessante, porque uma loja física, ela também tem que se preocupar com isso, com os dados do seu cliente. Qualquer pessoa que vai ter uma relação com outra pessoa e ela vai receber um valor em contrapartida, ela tem que estar integrante dentro dessa lei. Ela tem que observar a lei. Então isso é uma coisa muito importante, porque quando a gente está falando de proteção de dados, a gente está falando de conexões entre um cliente e um fornecedor de serviços ou de produtos,
existe uma tendência de se imaginar, não, isso aí é no mundo digital apenas, mas até mesmo, vou te fazer uma pergunta, se eu tenho um cadastro de clientes em papel, eu também tenho que ter um cuidado com esse cadastro de clientes em papel, uma fichinha com os nomes dos clientes. Preciso. A gente sempre vem, eu tô com 50 a mais, né, como eu digo, a gente tá acostumado a ter os antigos arquivos, né, por que a sala de arquivo precisa ser fechada? Porque ali tem dados sensíveis da pessoa. E esses dados, quando não mais utilizados, eles devem ser descartados. Nós temos hoje, eu visito muitas empresas, e eu chego nas empresas e os arquivos antigos de papel estão geralmente mal guardados no corredor. Eu chego a gelar, né, Rogério? Qualquer um chega lá, abre a pasta, tem dados do CNPJ da empresa. Isso não pode. Ou bota todos esses dados, né, numa planilha online e descarta esse papel, ou coloca todo esse arquivo num local de respeito. Num local onde a tua faxineira, o teu empregado ou um sócio que quer te lesar não tem acesso. Então, nós estamos fazendo com que a mesma rotina que nós temos nas nossas casas, de botar uma grade, de ter 2, 3 chaves, nós precisamos saber que os dados das pessoas, elas são monetizadas. Em todo o mundo, alguns lugares no mundo, principalmente nos Estados Unidos, as pessoas pagam para as empresas terem seus dados. E essa onda vai chegar no Brasil. Porque a gente pensa, os meus dados já estão na mão de Matildes, né? Já estão na boca das Maltides. Mas se a gente não mudar a nossa postura hoje, qual é o mundo que nós vamos deixar para os teus filhos, para os teus netos? Nós precisamos voltar a nos resguardar, voltar de deixar, eu sempre digo que a gente passa o dia inteiro deixando um rastro de dados da gente na internet. Toda hora, receba aquele e-book de graça, bote teu CPF, teu nome, teu e-mail, para quê? Por que ele está me dando esse e-book de graça? Qual é o objetivo? Questione isso. Será que realmente eu preciso ter acesso a esse e-book dando todos os meus dados? O que vai ser feito? Uma entidade governamental está vazando os meus dados. Entre com um grupo de amigos e processe essa entidade. Ela tem que ter respeito pelos teus dados. É muito comum, e eu levanto essa bandeira, o INSS, a gente entra com pedido segunda de aposentadoria, na sexta-feira as empresas de crédito financeiro já estão avisando que o teu INSS foi admitido e tu nem recebeu a carta ainda. Isso é um desrespeito ao contribuinte. E se o INSS não sabe controlar os seus funcionários que estão vendendo essas informações, ele vai ter que pagar por isso. E é para isso que a lei existe. Mais uma vez reitero, a Lei Geral de Proteção de Dados, mais com a Lei do Consumidor, é uma arma que quando nós consumidores tivermos acesso a essa arma e saber usar, nós seremos muito mais respeitados como cidadãos. Dentro do teu trabalho, em função da LGPD, como é que tu colabora com as pessoas e com as empresas para esse tema todo que tu vens desenvolvendo? Como é a atuação na prática com os teus clientes? Bom, na prática eu tenho 3 viés. Primeiro, esse trabalho que eu estou fazendo contigo. Eu procuro programas, eu procuro entidades, associações, pessoas que queiram me ouvir, pessoas que queiram entender, se sensibilizar primeiramente, porque tu só acredita em algo que tu escuta, que tu aprende ou que te dão uma certa ideia. Porque quando tu fala numa sigla, todo mundo está cansado de siglas, né, Rogério? Segundo, eu posso também a pessoa me contratar, eu vou na empresa, faço toda uma análise e faço um trabalho personalizado com outros parceiros. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados também prevê que a tua empresa tem alguns entendimentos na parte de TI que eu não quero aprender. Eu acho que cada um tem que estar na sua esfera. Eu tenho parceiros que te auxiliam, como é que tu deve colocar o teu computador, quais são as coisas nessa área de segurança. E o terceiro são cursos, consultorias, cursos online ou presenciais com outros parceiros também, ao qual nós treinamos não tão personalizado, mas a pessoa com um custo mais acessível, ela consegue ter uma boa base e colocar em prática. O importante, Rogério, é dizer que essa lei está muito próxima de ti. Ela é uma lei de bom senso. Né? Para quem eu entrego o meu nome e o que essa pessoa vai fazer. Ela é muito mais simples do que querem fazer dela. Agora, a LGPD é algo, como tu falaste, que muitas vezes a gente vê pequenos empresários dizendo, não, isso é para aquela grande empresa lá de telefonia, para não sei o quê. Não, é para todo mundo, né? Todo mundo. Qualquer pessoa que ganha dinheiro numa relação com outra pessoa e que tem dados, eu vou te dar um exemplo.
tá? Eu fui procurada esses tempos por uma pessoa que pediu uma pizza. E de manhã, quando ela saiu, o papel da pizza estava no portão com nome, telefone, endereço e número do apartamento dela, caído. Ela ficou enfurecida, porque ela é uma pessoa que gosta de uma certa privacidade e me procurou querendo processar o dono da pizzaria. Porque, na verdade, será que o motoboy precisaria ter tantos esses dados? Né? Então, é esses detalhes que as pessoas têm que entender, que hoje há pessoas que se incomodam sim com a sua privacidade, se incomodam sim com alguém ter acesso a ela sem autorização. Então, é para todos nós, é para qualquer um. E eu acho que às vezes a gente pensa, é só para a pessoa da político, ou só uma grande estrela. Não. Por que tu não aprende a te cuidar e te preservar, mesmo dentro das tuas peculiaridades financeiras? Então ela vem falar até mais de um amor à tua personalidade como ser humano do que qualquer outra coisa. Eu também trabalho muito com o coração, né, Rogério? Eu acho que nós, em qualquer faixa etária, qualquer nível social, se a gente não se respeitar como cidadão, como mulher, como homem, dentro das suas possibilidades, e em pequenos atos tu mostrar o teu respeito por ti, outros não vão te respeitar. Então eu digo, procurem informações, procurem conhecer a lei e busquem os seus direitos. Olá, eu sou a Vera Lúcia Brock Brasil, sou doutora pelo Departamento de Economia da Universidade de Ilhas Baleares, na Espanha, com pós-doutorado pela Florida Christian University dos Estados Unidos. Este pós-doutorado foi realizado na área de educação. Então, sempre digo que o meu ponto forte são as organizações empresariais, e também a área de educação. Sou mentora, professora, educadora, empreendedora, palestrante, autora do livro Competências para o Administrador, um enfoque para o saber ser e o saber fazer. Hoje eu trago para vocês uma dica extremamente importante, cujas tendências estão contribuindo para as transformações organizacionais. Buscamos identificar essas tendências a cada dia nos nossos processos de gestão. Você deve estar bastante preocupado com gerenciar, como administrar a diversidade e a inclusão social. Como fazer isso? Empresas estão reconhecendo a importância de promover um ambiente de trabalho diversificado, inclusivo, para impulsionar a inovação, a criação e também permitir as adaptações de forma mais rápida para acompanhar as demandas do mercado. Também a agilidade organizacional. Todos os processos de gestão rígidos e hierarquizados estão sendo substituídos por uma gestão mais ágil, mais veloz, acelerando a cada dia os processos inovadores na gestão organizacional. A experiência com o cliente. Cada dia, colocar o cliente no topo, buscando trazer a valorização para o seu cliente. Ele deve estar no centro da estratégia organizacional. Essas dicas de gestão buscam transformar e adaptar às mudanças. A habilidade de gerenciar eficazmente tornou-se extremamente válido e importante para os líderes e liderados, que precisam estar preparados a cada dia para transformar e acelerar os seus negócios. Vamos até a próxima terça-feira com outras dicas de gestão. Até lá!
estou aqui com Armando Stoppo, que é um especialista em vistos para o Canadá. Não só para o Canadá, mas para o Canadá, uma pessoa que é uma das grandes referências. E ele vai contar por que isso. E justamente a gente vai falar um pouco, Armando, sobre essa questão das pessoas que querem ir para o Canadá, os cuidados que tem que ter para encaminhar adequadamente. Eu vou pedir para tu te apresentar e a gente também vai falar um pouquinho sobre esse lugar aqui incrível. A gente vai até passar umas imagens do lugar onde nós estamos para as pessoas conhecerem. Armando, obrigado por bater esse papo com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Eu sou Armando Stoppo, sou consultor regulamentado de imigração. Sou regulamentado pelo governo do Canadá, isso é uma coisa muito importante para ter a segurança de que todo o processo é feito da forma legal, como deve ser, nos pedidos de vistos, residências permanentes, cidadania, enfim. A Northgate, que é a nossa empresa, está sediada em Vancouver, British Columbia, no Canadá, e ela faz todo esse processo legal. Trabalhamos com trâmites legais em relação às pessoas que querem viver no Canadá, não só em Vancouver, obviamente, isso vale para todo o Canadá, e a gente tem essa possibilidade de auxiliar as pessoas com um direcionamento correto, desde uma pessoa que quer simplesmente fazer um turismo para o Canadá pela primeira vez, conhecer o país, como as pessoas que querem estudar, trabalhar e viver permanentemente, conseguir ter posteriormente a cidadania nesse país. Isso também vale para, claro, os brasileiros que estão aqui podem encaminhar através da Northgate, não é apenas pessoas que estão lá no Canadá, é justamente os brasileiros que estão aqui, né? Exato, a gente ajuda tanto as pessoas que querem uma extensão, que já estão no Canadá, mas principalmente pessoas do Brasil, inclusive do mundo inteiro, né? Nós temos clientes no mundo inteiro. O Brasil é o nosso foco, obviamente, por eu ser brasileiro, mas a realidade é que hoje nós temos clientes no mundo inteiro. A Northgate trabalha com esse trâmite legal para a validação de documentação e a permissão de entrada no Canadá, de permanência de pessoas do mundo inteiro. Você estava me comentando que tu estás morando em Vancouver há mais de 20 anos e que a Northgate foi fundada lá no Canadá, uma empresa canadense, e que não é uma coisa fácil ser um profissional regulamentado nessa área de vistos no Canadá. Exato, existe todo um trâmite, é um procedimento que um advogado praticamente faz. Na verdade, a nossa profissão se assemelha muito de um advogado. A diferença é que nós trabalhamos com outras áreas legais, como a civil, criminal, familiar. Um consultor regulamentado é um advogado, poderia dizer, que trabalha simplesmente e unicamente com a área da legalidade, ou a área legal, melhor dizendo, da imigração do Canadá. Então é especialista realmente em todos os trâmites legais para as pessoas que têm a vontade. Já que o Canadá tem um departamento exclusivo que nós não temos no Brasil, e por isso muitas vezes é mais difícil das pessoas entenderem, ele tem um departamento exclusivo do governo, né, um ministério da imigração. E a gente trabalha dentro desse âmbito de imigração somente com o departamento responsável por esse fim. Porque para o Canadá é muito importante a questão de receber pessoas de fora para ocupar espaços de trabalho que estão muitas vezes em oferta e que não tem pessoas lá para ocuparem. Exato, é um país enorme, o segundo maior país do mundo em extensão territorial, com uma população de 40 milhões, que praticamente é a população do estado de São Paulo no Brasil. Então há necessidade de pessoas chegando de fora para ocupar cargos de empregos que não se consegue preencher com o pessoal local. Então, o governo sim tem um sistema de imigração muito robusto, muito complexo, mas que facilita certas pessoas que têm algumas qualificações, que têm vontade de morar, trazer família, para viver nesse país que eu considero um país maravilhoso. Então, uma pessoa que tem essa vontade, que tem as condições necessárias, pode, através da Northgate, obter o visto, seja de turismo, para passar uns dias lá, seja estudar, passar alguns meses, ou até mesmo fazer uma mudança de vida como tu fizeste, né? Exatamente, foi o que eu fiz há mais de 20 anos, onde decidi mudar para um país. Então, se a pessoa tem essa vontade, o ideal é se contactar um consultor regulamentado, muito importante essa regulamentação. O governo criou essa profissão justamente para evitar fraudes que existem, infelizmente, muito nesse meio. E um consultor regulamentado passa essa segurança, justamente pela regulamentação do governo do Canadá, de que vai ser feito o trabalho como deve ser feito. E aí, o primeiro contato é justamente para fazer essa trajetória, esse projeto de mudança, mesmo que seja iniciando por uma visita de turismo, como eu já citei, para que a pessoa possa chegar no objetivo final através de um estudo, um trabalho, e aí consegue-se a residência e a cidadania no país. Agora, Armando, a gente está num lugar aqui que é incrível, né? Eu estava comentando que é comparável à Serra Gaúcha,
Fala um pouquinho desse ambiente onde nós estamos. Nós estamos na Serra da Mantiqueira, aproximadamente 200 quilômetros de São Paulo. Nossa propriedade aqui, nós temos um hotel, onde nós recebemos tanto as pessoas que querem descansar, vem com grupos, às vezes equipes empresariais, grupos de empresas que querem fazer trabalhos com seus funcionários, seus colaboradores. E a gente está aqui de portas abertas recebendo essas pessoas, né? Isso é um empreendimento da família também e ajuda a administrar, mas é uma região realmente muito bonita, bastante procurada por turismo, porque tem um turismo ecológico e além de um lugar excelente para você descansar no final de semana, por exemplo. Tem um espaço de cabanas, né? Claro, com toda a infraestrutura, água muito boa, internet, tem piscina também se estiver quente, dá para dar uma caminhada aqui na região. Exato, aqui nós temos esses chalés que tem toda a estrutura, como você disse, para a pessoa poder então descansar, se recuperar da semana, passar umas férias, ou mesmo vir em trabalho, né, através de uma empresa, que vão ter a oportunidade de ter o local disponível para esses encontros e também, obviamente, o local correto para descansar durante a noite e fazer eventos de empresas. Há quanto tempo existe esse espaço, essa propriedade aqui, Armando, e como é que tu administras estando lá no Canadá? Bom, o local existe desde 2000, então nós estamos há quase 24 anos agora em funcionamento. E a gente tem eu tenho uma pessoa que é responsável para a administração, acaba ficando um pouco mais difícil, né, a administração à distância, mas tem uma pessoa responsável, de confiança, que nós temos a sorte de ter essa pessoa aqui. E também por isso eu acabo vindo muito ao Brasil. Cada 4 meses eu acabo tendo que vir para verificar se está tudo bem, alguma mudança necessária. É um desafio de qualquer administrador, mas eu gosto desse tipo de desafio, eu acabo assumindo esse desafio de ter essas duas empresas tão distantes fisicamente, né, de uma da outra, uma no Canadá e outra no Brasil. Rosa, vamos aproveitar esse lugar maravilhoso onde nós estamos para falar um pouco sobre a Canadá Intercâmbio. Então, primeira coisa, para quem ainda não conhece, queria que tu falasse um pouquinho da empresa e depois vamos comentar o que está acontecendo aqui e onde é que nós estamos, né? Muito obrigada mais uma vez pelo teu convite, é uma alegria, uma satisfação poder falar, né, da Canadá Intercâmbio. Canadá Intercâmbio está no mercado há 20 anos, mas a gente precisa se reinventar sempre, é por isso que nós estamos aqui. Canadá Intercâmbio é uma empresa de educação, Rogério, de educação internacional, onde a nossa missão é transformar vidas. E se a gente transforma vidas, nós precisamos também nos transformar diante de todas as mudanças que tem no mundo, no mercado, nas pessoas. E é isso que a gente está fazendo aqui. A Canadá Intercâmbio era uma empresa e hoje a gente celebrou o nosso ano novo, vida nova, porque com essa nova realidade do online e todos espalhados, né, pelo mundo, digamos assim, a gente viu a necessidade de juntar, juntar todos os membros da equipe. Porque, na verdade, a gente tem que se adaptar a esse moderno, mas nós precisamos manter a nossa essência, que é o convívio, é a energia, é a troca. E a gente não pode esquecer disso. E quando nós nos unimos às nossas equipes, nós aprendemos muito mais. E é incrível, foi para mim uma descoberta muito grande, né? Que todos estão tão unidos no mesmo objetivo que antes todos nós separados, nós éramos um grupo com os mesmos objetivos. Hoje, com todo esse trabalho, com essa união, com essa energia, nós somos um time. Aonde eu não me sinto mais, né, sozinha liderando. Eu sei que todo mundo é dono da empresa. E isso é uma satisfação muito grande para mim. Não é a Rosa Canadá Intercâmbio, é o time Canadá Intercâmbio. Está acontecendo a convenção da Canadá Intercâmbio. Exatamente, exatamente. Hoje, desde o dia 1º de março, né, nós então juntamos toda o nosso time aqui nesse lugar maravilhoso para fazer a nossa convenção dessa nova, né, nessa nova etapa, desse renascer,
né? Renascer das nossas esperanças, dos nossos objetivos, colocar a missão dentro daquilo que a gente está alinhado hoje, a nossa visão, os nossos valores, e tudo de comum acordo, porque a gente precisa, a cultura da empresa, ela se funde com a nossa também, com os nossos valores. Então é isso. Então a Canadá Intercâmbio, dentro da educação internacional, dentro do nosso propósito, todos precisam estar alinhados a isso. E aí aquele momento de chamar todo mundo, de respirar esse ar puro, esse ar agradável, sair da rotina do dia a dia e pensar junto como é que vai ser daqui para frente, vamos olhar para 2024, 2025, é por aí, né? Exatamente. Então, agora com todo mundo junto e as ideias fluindo e planejamento, é isso, é um recomeço de tudo, mas sem nunca esquecer a nossa essência, o nosso histórico de 20 anos, porque a gente tem que olhar para frente, mas o retrovisor, né, a gente tem que estar sempre dando uma checada. É verdade. E é isso aí. Então, sim, nós temos muitos planos, abertura de novas franquias, ampliar, adicionar novos mercados. O ano de 2023 nós tivemos muitas conquistas, nós plantamos muito. E eu tenho absoluta certeza que esse ano e para adiante nós vamos colher muito mais. Então, assim, eu encorajo as pessoas. A gente gosta de ser imediatista, né? Mas a gente precisa ter a calma de planejar as coisas, porque elas não vão acontecer amanhã. E 23 foi muito planejamento, muito desafio. E eu disse, não, a gente vai fazer essa convenção. E um belo dia eu disse assim, tem que marcar essa data para a gente fazer. E maravilhoso, um crescimento pessoal. E aí vem pessoas de todo o Brasil para participar. Todo o Brasil, de norte a sul, de Vancouver, do Canadá. E aqui todo mundo junto. Então essa energia, está todo mundo muito feliz, todo mundo está indo embora assim, se sentindo parte de alguma coisa muito maior, se sentindo dono de alguma coisa muito maior. Então é isso, acho que uma empresa é isso, nós precisamos ter valores, a gente precisa ter essa missão de mudar alguma coisa, de fazer, de contribuir para a comunidade, para o nosso país, enfim, é isso aí, eu estou muito feliz, dá para ver, que bom, eu estou muito feliz, agradecida a Deus, né, porque Deus é que proporcionou isso tudo, mas a gente, né, com o nosso trabalho, com a participação de todos, com a alegria, com o compromisso, de fazer as coisas acontecerem. Sozinhos nós não somos nada, absolutamente nada. Para as pessoas entenderem, a Canadá Intercâmbio é uma empresa canadense, né? A sede da Canadá Intercâmbio é em Vancouver e ela ajuda, colabora com os brasileiros que querem ir para o Canadá para estudar, para morar, para fazer uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado. É isso? Exatamente, nós trabalhamos com educação internacional. Então, todas essas experiências, desde de crianças, né, que vão com a família, os pais vão estudar, vão fazer inglês, ficam lá, né, 3 semanas, 1 mês, e os filhos também vão estudar, né, nas mesmas escolas, os dois, é uma experiência incrível, maravilhosa. Nós temos estudantes que vão para a high school também, fazem um semestre, fazem um ano, ficam lá, vão fazer college, ensino superior. Então, ensino superior para todos os, né? O ensino superior no Canadá, os estudantes vão trabalhar, vão estudar com outros canadenses. E isso é importante. E hoje a experiência internacional, ter essa exposição a uma nova cultura, a gente sair da nossa zona de conforto, isso é muito importante para a nossa vida pessoal e para a nossa vida profissional. Então existem as pessoas que querem apenas estudar inglês, querem aperfeiçoar dentro de algumas áreas, Rogério. Existem pessoas que querem imigrar, têm o sonho da imigração e com o Canadá isso é possível. Então, e os nossos consultores estão extremamente treinados e sabem buscar o que oferecer a esse mundo de possibilidades. Eu mesma tenho meu filho hoje, ele está fazendo intercâmbio, né? Está fazendo intercâmbio na Europa,
Aí as pessoas dizem assim... Que ele mora contigo no Canadá. Ele mora comigo no Canadá, nasceu no Canadá, canadense, fala inglês como primeira língua, mesmo que a gente trabalhe português, ele fala português também. Mas aí, ele, né, Canadá, tem inglês e francês, vamos falar francês também, e ter essa experiência de fora. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, mas para quê? Eu já estou no Canadá, já... Não, não é isso. Você precisa se desafiar, tem as dificuldades. Ele teve um problema, quebrou esquiando, quebrou o fêmur, né? Então teve muito, mas é isso, tem desafios. Superar as dificuldades. Superar as dificuldades, é isso que a gente precisa, né? Porque os nossos filhos a gente protege, né? Ou nós mesmos, nós precisamos nos desafiar para ficarmos mais fortes. E isso é a Canadá Intercâmbio. Então a gente trabalha no Brasil inteiro, levando os estudantes para lá, enriquecendo essa experiência profissional e pessoal. E assim, é uma coisa que eu recomendo para todos, né, Rogério? Independente da idade, nós já tivemos pessoas de 82 anos de idade. Só. E muitas vezes tem esse preconceito, não, porque eu já tenho 50, porque eu não... Não, as salas de aula estão cheias de pessoas com mais de 40, 50, existem até programas 30 a mais, que é para encorajar as pessoas a irem e estudar. Então é isso, essa é a minha recomendação, sair da zona de conforto e ver alguma coisa diferente. Rosa Maria Trois, CEO, fundadora da Canadá Intercâmbio, muito obrigado. Muito obrigada a vocês. Olá, eu sou Cláudia Fortuna e venho falar sobre constelação familiar. E hoje o que eu trago para ti que está me assistindo neste momento é o seguinte: o que é este campo que acontece na constelação? Então eu vou começar dizendo o seguinte: constelação familiar não tem um viés religioso. O que torna a crença, não vou dizer que desnecessária, porque nunca é desnecessária, mas a crença não é o que atua ou modifica este campo para causar, sei lá, mudanças pessoais na vida da pessoa, da família. Não vou nem limitar ou saber exatamente quais são essas mudanças, mas não é a crença que faz isso acontecer. Bom, então não é religiosa, não depende da crença. Ok. Então é da mente. Não, também não é da mente. Não é um truque mental ou não é associado à programação neurolinguística ou psicologia ou psiquiatria. O que também não significa que a mente não possa ajudar neste processo. Pode ajudar. Claro que pode, como sempre pode ajudar. Mas não depende disso. O viés da constelação é um outro. Este campo que o Rupert Sheldrake, que é um biólogo inglês, chama de campo mórfico. Na verdade, não é ele assim que chama, resolveu, vou chamar de campo mórfico. Algumas pessoas chamam de campo comportamental, campo social, né? Porque é o que atua nos relacionamentos. Então, é mais fácil a gente entender que a constelação ela tem uma relação direta e uma atuação direta nos relacionamentos das pessoas, que eu acho bem legal das pessoas entenderem isso. Então, vamos para a próxima etapa desse entendimento, que eu quero dizer o seguinte: sabe aquela sensação de tu estar num lugar e tu te sentir observado? Aí tu procura e acha alguém te olhando. Diz, epa, eu estava certa. Às vezes tu está no supermercado, tu também te sente observado. Aí tu olha e localiza uma câmera. Né? Então, essa sensação, esse alerta que a gente tem, não sabe de onde é que vem, mas a gente percebe algo neste campo invisível. E agora eu quero falar mais sobre esse campo e como é que ele atua. E por que que este campo, essa observação pode modificar algum fenômeno, e ele não é material, ele não é concreto, ele é um campo invisível, mas que existe sim, tanto quanto a gravidade, quanto o campo eletromagnético, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Grandes lojas costumam ter câmeras e pessoas observando para ver se vão ser roubados, feito dano, coisas desse tipo. O que que acontece nessas lojas? Tem vários corredores e tem várias câmeras. E as pessoas que ficam observando
não consegue observar simultaneamente todos os corredores. Então, tem mais de uma pessoa, às vezes não é nem no mesmo local, pode estar lá em Xangai, Singapura, Índia, Mumbai, não sei. Mas eles estão observando para ver o comportamento das pessoas. E esses observadores são instruídos, observem bem isso, observa bem, são instruídos a não olhar diretamente para a pessoa que eles estão observando. Mas, Cláudia, o cara está lá do outro lado do mundo. Como assim? Pois é, eis o mistério deste campo tão importante. Não é a distância que é relevante. Não é. É uma coisa impressionante isso. Mesmo distante, podia estar ali na loja mesmo observando, ou estar em outra cidade, outro país, não vou nem dizer outro planeta ainda, né? Talvez no futuro até seja outro planeta, mas por enquanto não. E a pessoa observando influencia o comportamento. Tanto que se a pessoa ia cometer um delito de roubar alguma coisa nessa loja, e ela se sente observada, ela olha para a câmera e muda de corredor. Ah, então tá. Então já modificou o comportamento e aí ele já não vai cometer o crime. Não sei, sabe por quê? Porque, como eu disse, nem todos os corredores são observados ao mesmo tempo. E talvez no outro corredor não tenha alguém olhando, e aí pode ser que seja cometido um delito, sim. Então vem um ponto importante. Estes observadores, mesmo a toda essa distância, são instruídos a não olhar diretamente para a pessoa. É. Mas então olha para onde? E para que serve se ele não pode olhar para a pessoa? Eles são instruídos a olhar para o movimento dos pés. E como a gente tem uma visão periférica, a gente percebe se mais alguma coisa acontece junto. É assim que as coisas funcionam. Olhando para os pés, tem menos chance dessa pessoa se sentir observada, quer dizer, deste ato chegar lá do outro lado do mundo até ele e ele perceber, tem menos chance dele se sentir observado e aí sim ser pego em flagrante e arcar com as consequências do ato que ele ia fazer. Muito bem. Se isso serve para lojas e modifica o comportamento dos clientes, também pode acontecer dentro da constelação usar este campo para modificar alguns comportamentos. Não nesse sentido de roubo, nada disso, mas muitas vezes este campo imaterial, este campo invisível, é o que atua dentro de uma constelação e é este objetivo que se tem, é usar bem este campo e aí alguma coisa vai acontecer a partir disso. Porque nós já sabemos que o observador modifica o fenômeno. Tanto que uma cozinheira, ao cozinhar, ela modifica o alimento, ela modifica até o sabor do alimento. Porque outra pessoa pode cozinhar naquela mesma cozinha, naquela mesma panela, naquele mesmo fogão com aqueles ingredientes e não ficar com o mesmo sabor. E até seguir a mesma receita. Porque tem algo próprio nesta observação, que não é exatamente para os olhos, que atua neste campo. Inclusive, eu digo isso que não é com os olhos, porque eu já tive cliente cego e ele também percebia este campo. Então, até uma próxima vez. Fiquem bem. Aguardo vocês. Tchau, tchau. 2024 é um ano de eleição. Você lembra? Daqui a pouquinho já vai começar novamente a propaganda política e nós todos vamos ter que pensar em quem vamos votar para vereador e para prefeito. Inevitavelmente, como nos últimos anos, a gente vai ver amigos brigando, vizinhos se degladiando, familiares brigando no grupo da família e até mesmo surgindo dois grupos da família ou dois grupos daquele grupo de amigos. A opinião que eu trago hoje é a seguinte:
Por que nós precisamos brigar com uma pessoa que discorda da nossa opinião? Será que eu não tenho que exercer a possibilidade de dar o direito de alguém escolher algo diferente daquilo que eu escolho? Será que a minha visão de mundo é tão perfeita que aquelas pessoas que não concordam com ela estão completamente errados e não merecem sequer ser ouvidos? Será que eu tenho de verdade que brigar com todos aqueles que têm uma visão diferente da minha? A minha percepção é que não. Independente de qualquer posicionamento político, eu posso discordar frontalmente de alguém que vota no candidato A, no candidato B, ou que entende que um modelo de mundo mais adequado é este ou aquele, mas nem por isto eu vou deixar de respeitar o direito que aquela pessoa tem de exercer a sua liberdade em trazer a sua opinião. Mesmo que ela seja diferente de mim. Mesmo que ela fira os princípios de construção de mercado, de construção de país que eu tenho. Eu não sou obrigado a seguir a visão de uma outra pessoa, mas eu sou obrigado a pelo menos ouvir o que as outras pessoas têm a dizer. Eu não preciso atacar as outras pessoas, eu não preciso denegrir a imagem de outras pessoas, eu posso simplesmente respeitar. Sua visão é diferente da minha, ok. A minha visão é esta, a sua é esta outra. Se você não concorda com a minha opinião, não precisa brigar comigo. E semana que vem eu vou estar aqui novamente trazendo uma outra opinião. Até lá. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado, criança cantando esse refrão. Água loucos, é pura diversão. Faça chuva ou faça... Olá, eu sou a doutora Aline Martins de Silva, cirurgia dentista. Sou proprietária do Estúdio Facial Odonto, que fica localizado na rua Doutor Armando Barbedo, número 322, na sala 406, no bairro Tristeza. Hoje eu venho trazer uma dica para os pais, para os responsáveis das crianças, agora que voltamos, com a rotina das escolas, que passou as festas de finais de ano, carnaval acabou. Então, estamos todos voltando às nossas rotinas e a dica que eu queria deixar é para os pais, para organizarem na agenda das crianças um período para irem ao cirurgião dentista para ver como é que está a saúde do sorriso, porque é importante ver como é que está a saúde da gengiva, se tem presença de cárie e como é que está a erupção dos dentes e a troca dos dentes. Além disso, a gente tem que acompanhar o desenvolvimento do rosto da criança, ver se tem alguma alteração, se tem alguma mordida cruzada, porque em criança é possível sim a gente fazer a correção do alinhamento dos dentes. Então vamos organizar a agenda da criançada e levar no cirurgião dentista para fazer o diagnóstico. Eu fico por aqui, até semana que vem para mais um programa do Movimento Empresarial. Olá pessoal, meu nome é Luiz Gustavo Longo, sou advogado e consultor trabalhista e estarei para conversar com vocês aqui sobre dicas jurídicas empresariais. Nós vamos conversar hoje sobre processos seletivos. Existem algumas limitações legais que quando a empresa faz um processo seletivo para contratar um funcionário, precisa ser obedecida. Por exemplo, existe um artigo 422 no Código Civil em que a empresa precisa ter boa fé na contratação de trabalhadores. Por que isso? Porque se a empresa desobedecer esse princípio da boa fé, ela pode estar sujeita a sofrer indenizações trabalhistas, principalmente por danos morais, tá? Então eu vou citar um exemplo, por exemplo, de uma empresa que faz um processo seletivo
e contrata o funcionário, faz um exame admissional, o trabalhador se desliga da empresa anterior para ser contratado por essa empresa, então o que acontece, né? Se a empresa desiste da contratação após a elaboração do exame admissional, essa empresa ela faltou com o princípio da boa-fé. Quer dizer, ela disse para o trabalhador que iria contratar, mandou fazer o exame admissional e chegou na hora, no primeiro dia de trabalho, digamos, essa empresa desistiu de contratar. Então, o princípio da boa-fé é muito importante, principalmente levando em conta o processo seletivo dos funcionários. Então, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre limitações legais que existem no processo seletivo. O artigo 373 da CLT diz que o empregador ou preposto não pode exigir revistas íntimas na elaboração e durante o processo seletivo. Isso não pode, isso é uma limitação legal, então não pode proceder revistas íntimas. Outra limitação legal do processo seletivo é no artigo 442-A da CLT, que diz que para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. Se a empresa exigir do trabalhador que comprove essa experiência prévia com um tempo superior acima de 6 meses, o que vai acabar acontecendo? Ela vai publicizar isso e isso é ilegal. Quer dizer, ela estará sujeita a uma indenização por danos morais, caso ela assim proceda. Esse artigo 442-A da CLT é importante ressaltar que a empresa tem que deixar para si, ela não pode publicizar essa exigência de comprovação de experiência superior a 6 meses. Outra situação importante nas entrevistas de emprego, não pode invadir a privacidade do candidato. Por exemplo, perguntar sobre opção sexual, se a pessoa, por exemplo, vai entrevistar uma mulher, se ela quer ter filhos, exigir exames de gravidez, isso não pode porque isso invade a privacidade do candidato. Então isso é importante nas entrevistas de emprego, as empresas não podem invadir a privacidade do candidato e isso a pessoa responsável tem que cuidar. E por último, a gente não pode confundir atividade prática com treinamento, quer dizer, não se pode exigir atividades longas, por exemplo, de 1 semana, 10 dias, porque e se ocorre acidente de trabalho, né? O que a empresa vai fazer? Então, a atividade prática tem que ser rápida, não pode ser confundida com treinamento, porque senão estará sujeita a empresa a algumas penalidades, principalmente quanto a reconhecimento de vínculo de emprego. Valeu, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado. Gostaram do programa? Pois é, preparamos sempre com muito carinho, com muita dedicação, com profissionais muito qualificados para estar aqui passando informações para todos nós, para que possamos aprender e melhorar os nossos negócios. E se você perdeu alguma das entrevistas nossas, saiba que lá no YouTube nós temos todas as entrevistas desde 2020. Passa por lá, assistem, porque com certeza vai agregar no teu negócio ou no teu desenvolvimento pessoal e profissional, né, Rogério? É isso mesmo. E uma coisa muito importante, Ana Paula, a partir de abril está de volta um programa que foi um sucesso muito grande lá em 2023, nos seus 30 episódios, e que está de volta agora em horário nobre, nas quintas-feiras às 20 horas, Para Elas na TV, com a apresentação da Ana Paula, falando sobre temas femininos, mas com um olhar de negócios, um olhar além de um bate-papo bastante agradável.
Ana Paula, o programa hoje foi esse. A gente se vê na próxima terça-feira às 20 horas, sempre aqui na Poa TV. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.